Glória, é uma família que é bênção e tem abençoado muito a nossa igreja, e eu tenho certeza que vai continuar abençoando a gente nessa noite. Deus te abençoe, minha amiga. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, gente? Amém. Eu admito que eu estava pensando no caminho para cá, falei com a Priscila, falei, com essa chuva e com esse frio, talvez estejamos nós duas, Paulo e Érica, pastor Paulo e olha, irmãos, glória a Deus. A igreja venceu o Coliseu e os leões e você venceu o frio, venceu sua coberta, e eu estou muito, muito satisfeito em Deus de saber que existe um povo que não está brincando, que está abrindo mão de pequenos e grandes confortos para honrar o nome do Senhor. E isso certamente tem valia diante de nós, quanto mais diante de Deus. Já falei demais, eu quero que, por gentileza, você abra sua Bíblia, se possível, coloque-se de pé. Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler apenas alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 10. Vou ler na minha versão, que está aqui, a NAA, para a tristeza da Priscila, que estava torcendo para eu ler na ARC, né, na revista corrigida. Afinal de contas, a Priscila tem 70 anos por dentro, mas a gente vai ler hoje, por fora não, por fora 20, mas hoje a gente vai ler na versão NAA. Diz a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como há pessoas carnais, como há crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém. Até aqui. Você pode tomar o seu assento. Queridos, nós estamos trabalhando o tema maturidade. Pensando a respeito de maturidade, é importante a gente analisar que existem aspectos, dimensões para essa palavra. Quando a gente pensa em maturidade, existe uma maturidade biológica, existe uma maturidade psicológica, uma maturidade emocional, e existe também uma maturidade espiritual. Quando a gente pensa em maturidade biológica, a gente pensa naquele ser, e aqui eu estou falando de fora da minha área, eu entendo pouquíssimo de biologia, então você vai ser muito tolerante, benevolente, e vai ser bondoso comigo agora. Mas a ideia é daquele ser que alcançou um certo patamar, que adultizou, será que existe essa palavra? Amadureceu. E que agora já desenvolveu determinados caracteres, determinadas características, que podem levar outros a considerá-lo um adulto. Ele saiu de uma fase de infância, uma fase de adolescência, e agora ele alcançou uma certa maturidade. Ele já ostenta determinados atributos, ele já desenvolveu-se, chegou na plenitude. Diga-se de passagem, normalmente depois disso é decadência total. Mas ok, hoje a gente não está falando da situação biológica, que todos nós sofremos. Né? Esses dias, irmãos, tem 2 semanas eu comecei o Pilates. É muita luta na minha vida. Né? É muita luta, né? Eu falei, meu Deus, outro dia eu fui abaixar para escrever alguma coisa no seminário, para levantar, eu falei, é culpa do Pilates, não é da idade. Bom, mas a maturidade biológica é isso. A maturidade emocional tem outras características. Outros predicados estão em questão quando a gente pensa em alguém que é emocionalmente maduro. Normalmente, isso se traduz na nossa cabeça como alguém que é emocionalmente equilibrado, emocionalmente estável. Você olha para uma pessoa que seja psicologicamente madura e diz que é uma pessoa que tem um certo domínio sobre as suas emoções e não é dominado por elas. Alguém que tem um certo controle, uma certa gestão dos seus sentimentos e que não é, portanto, suscetível
a variações abruptas conforme circunstâncias que ele não pode controlar. Mas assim ele consegue mais ou menos controlar. Seria uma definição possível para uma maturidade psicológica, uma maturidade emocional. A maturidade espiritual, no entanto, a gente tem que analisá-la a partir do que a palavra de Deus diz. E hoje eu penso que seria interessante nós olharmos para a maturidade do ponto de vista espiritual. O que torna alguém espiritualmente maduro? E o que a palavra de Deus nos diz, olhando para o texto que nós acabamos de ler, Paulo, ao falar sobre maturidade, ele assemelha, ele afigura, ele aproxima maturidade espiritual, uma pessoa espiritualmente madura, como alguém que desenvolveu bem a sua espiritualidade. Ou seja, para Paulo, o espiritual é o maduro. Para Paulo, o carnal é o imaturo. Falei rápido demais? Está todo mundo comigo? Quem não está comigo diz amém. Estou brincando, para você não ficar preocupado. Quem está comigo diz amém. Amém, muito bem. Então, o imaturo é o carnal. E o maduro é o espiritual. Ok, Glorinha. Você só comparou duas coisas e eu continuo sem saber nenhuma delas. Para isso, nós vamos ao texto. Paulo começa dizendo o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Eu queria falar com vocês como se vocês fossem maduros, como se vocês fossem espirituais. Mas eu não posso, porque vocês ainda são crianças em Cristo. A expressão aí, crianças em Cristo, não é criança naquele sentido que Jesus usou, quando ele falou, deixa se aproximar de mim, deixa vir a mim os pequeninos, o reino é deles. Quando Jesus se refere naquele contexto à criança, ele está pensando no atributo da humildade. Ele está pensando na dependência, na inocência, de certa forma, da criança. A criança como sendo desprendida de coisas que depois, na nossa vida adulta, passam a nos prender. Paulo aqui não está se referindo aos aspectos positivos da infância. Paulo não está nem olhando para a infância. Paulo está olhando para a infantilidade. Então, Paulo está dizendo, eu queria falar a vocês como maduros, como espirituais. O problema é que vocês são carnais, logo vocês são infantis, logo vocês são imaturos. Como que a gente sabe disso na igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto era uma igreja hiperdotada de dons espirituais e eles ostentavam a sua espiritualidade como se ela fosse reduzida apenas a manifestações de dons. Era uma igreja que tinha palavra, é uma igreja que tinha recursos, é uma igreja muito bem situada do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista global. É uma igreja que tinha qualidades, que tinha coisas positivas. E Paulo vai fazer uma série de elogios a Corinto já no primeiro capítulo. Quando ele chega, no entanto, aqui no segundo capítulo, versículo 6, quero destacar para você um texto que ele diz assim, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. É por isso que eu quis ler na versão NA. Tá bom? Porque ele destacou dessa forma. Capítulo 2, versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Algumas outras versões diz, expomos sabedoria entre os perfeitos. Ou, como eu gosto da versão revista atualizada, expomos sabedoria entre os experimentados. Mas a NA foi no âmago do negócio e falou, expomos sabedoria entre os maduros. A gente vai voltar a esse versículo em algum momento. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, eu exponho sabedoria para quem tem condições de absorver essa sabedoria. E essa sabedoria, que é para os maduros, não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria da carne, não é a sabedoria dos poderosos dessa época, é uma sabedoria que vem do Espírito. Por isso, para Paulo, maturidade é espiritualidade. Porque para Paulo, alcançar uma dimensão de vida espiritual, em que você é regido pelo Espírito, em que você é movido pelo Espírito, em que você é soprado, em que você é inspirado pelo Espírito, e a sua mente é tomada pelo Espírito de Deus, para Paulo, isso aproxima você de quem Cristo é, o homem perfeito, a estatura de varão perfeito, o homem maduro. E quanto mais parecidos com Cristo nós somos, por causa da obra do Espírito em nós, então nós estamos mais maduros. O problema é que Corinto tem dons, Corinto tem riquezas, Corinto tem até palavra. Corinto tem excelentes expositores, tem bons pregadores. Tem Paulo, tem Cefas, tem Apolo em Corinto. Tem gente boa trabalhando lá. E alguém já disse, e eu concordo, que nenhuma igreja talvez Paulo tenha amado mais do que Corinto. E certamente também foi a igreja que mais o fez sofrer. A grande questão em Corinto é que eles tinham tudo isso, mas ainda assim sofriam, ainda assim padeciam, ainda assim recebem de Paulo uma condenação, uma crítica muito severa. Paulo olha para eles e diz, vocês têm tudo isso, mas vocês não têm verdadeira sabedoria.
E eu não posso falar sobre essa sabedoria com vocês, porque vocês não a receberiam. A criança, por conta até do seu sistema digestivo, quando bem pequenininha, pensando agora em bebês mesmo, você não pode, por mais que o bebê sinta o cheiro da picanha. Hoje eu estava no churrasco, irmãos. Deixa eu confessar aqui essa hora da noite para você me invejar. Hoje eu vim de um churrasco. Meus tios estavam comemorando bodas de ouro. É ouro, Priscila? 50 anos? Então é ouro. Amém. Vou fingir que você sabia também. Deve ser. Comemorando bodas de ouro. E aí, irmãos, tinham bebês, tinham crianças, tinham pessoas de outras idades. Só que a criança pode sentir o cheiro da picanha, pode sentir o cheiro da farofa, dependendo da idade, ela não tem como digerir. Ela não tem como processar. O sistema dela não está apto. Ela não desenvolveu-se organicamente, não desenvolveu-se biologicamente o suficiente para processar aquele alimento. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, o problema de vocês é que vocês estão tão apegados às coisas carnais, às picuinhas, às mundanices, às mesquinharias humanas. Vocês têm disputa de poder, como se vocês fossem uma porção de partidos políticos. Vocês têm disputas internas para saber qual é a classe que prevalece no final. Vocês não conseguem nem admirar um pregador sem virar fã-clube. Tudo para vocês vira disputa de adolescente. Você sabe do que eu estou falando. Eu não quero ofender adolescente aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas eu quero falar para jovens que já passaram muitas vezes da adolescência e sabem que tem coisas que a gente fazia na adolescência que a gente deixa de fazer. Enquanto você é adolescente, é tolerável você ter foto de banda no seu quarto. A década de 90 que nos encontrou, né, irmãos? Todo mundo que foi adolescente na década de 90, não, mas nos anos 2000, tinha aquelas revistas. Alô, o pessoal não sabe, mas um dia se vendeu revista em banca de jornal. E aí tinha aqueles posters. E se você fosse muito aficionado, você colava o pôster dentro do seu guarda-roupa. Aí você se arrumava olhando para o artista e dizia assim, uau, eu quero ser igual a essa pessoa aí. Enquanto a gente é adolescente, essas coisas são toleráveis. É tolerável você ir para a rede social, ficar defendendo o ídolo. É tolerável você ficar nas filas de concerto, não sei quantas horas, para garantir que você vai comprar o ingresso, para garantir que você vai ter um lugar tal. Isso é tolerável enquanto você é uma criança, enquanto você é um adolescente. Mas a partir do momento que você alcança uma certa maturidade, essas coisas deixam de fazer parte da sua rotina, deixam de fazer parte de quem você é. Por quê? Porque você almeja coisas mais altas. Você entende que o seu tempo é valioso, é precioso, e você precisa gastá-lo com coisas melhores. Você entende que o sacrifício envolvido naquelas pequenas coisas sugam a sua energia e te tornam alguém vazio. E no final do dia, ficam aquelas memórias. Ai, como foi bom a foto do show. Beleza, o que você ganhou com isso? Nada. Você entende o que eu estou dizendo? Se eu estiver sendo muito dura, você me perdoe. Mas eu vou ter que fazer... O pastor Paulo escolheu ter a maturidade. O problema é depois briga com ele. A grande questão aqui que Paulo está dizendo é, eu queria transmitir a vocês uma sabedoria que é espiritual. Mas vocês estão presos a coisas carnais. Eu queria falar com vocês de verdades que só podem ser absorvidas, só podem ser compreendidas porque têm uma mente espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O problema de vocês é que com a mente carnal de vocês, qualquer coisa espiritual que eu disser a vocês, vai ser mal interpretada, vai ser distorcida e depois eu vou ser cancelado na internet. Claro que Paulo não está dizendo isso, porque não tinha internet nessa época. Mas o que ele está dizendo é, o que acontece, irmãos, que você vê mensagens que algumas pessoas interpretam de uma maneira tão louca que você diz assim, como que essa pessoa conseguiu distorcer tudo que foi dito? Eu respondo a você, mente carnal. Paulo vai dizer que para os puros as coisas são puras, mas para os impuros, tudo é impuro. Tem pessoas que as próprias categorias de pensamento, a forma como eles organizam a caixinha mental deles, é totalmente desestruturada. Qualquer coisa que você fale, a pessoa entende o contrário. Você fala, pula, a pessoa diz, é para deitar? E aí você tem um texto bíblico que é claro num determinado sentido. E as pessoas conseguem distorcer e vai no contrário, na contramão do que era para ser. Mais ou menos a interpretação de texto lá da escola de Satanás, que é o que acontece quando Jesus é tentado. A tentação de Jesus, o próprio Satanás vai citar Salmo 91. E ele vai dizer, não está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito? Então o que você tem que fazer? Se lança, se joga. Poxa, mas foi isso? É isso que está escrito? Onde que está escrito no texto? Se joga. O texto está dizendo que ele vai dar ordem aos anjos para que se você tropeçar em alguma pedra, não vai te fazer dano. Agora, meu irmão, entre tropeçar e se lançar, você tem que ter uma mente muito impura para interpretar tropeçar como se lançar. Você tem que ter uma mente muito carnal, você tem que ser muito infantil para achar que Deus está dizendo que tropeçar é possível e Ele te guarda nos teus tropeços. Mas se lançar é uma decisão louca.
Se lançar é um imperativo próprio. Se lançar é uma deliberada atitude de desafiar a Deus, de tentar Deus, de medir força com Deus. E é por isso que Jesus vai responder para Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque se lançar é tentar a Deus. É você pegar o Deus que te guarda e dizer o seguinte: então se Deus me guarda, eu vou fazer o que quiser. E a partir de agora ele tem que me guardar. Infantilidade. Carnalidade. É muito triste a gente viver um tempo em que as pessoas perderam o sentido da vigilância. Elas projetam um Deus próprio da cabeça deles e acham que esse Deus projetado tem a obrigação de ser aquilo que elas projetaram que ele fosse. Bom, para não ficar muito abstrato a minha palavra, vamos para o texto. Eu tentei elencar aqui, e esse é o nosso tema hoje. Diga comigo, marcas da maturidade. Tentei elencar aqui algumas marcas. O crente maduro, o crente que é espiritual, ele é sensível ao Espírito. Por que você colocou essas marcas, Glorinha? Porque fica muito abstrato eu dizer para você que Paulo considera maduro o que é espiritual. E você diz, ok, mas o que é ser maduro, o que é ser espiritual? Primeira coisa, ser maduro ou ser espiritual é ser sensível ao... Se todos não falarmos, não sairemos. Diga comigo, é ser sensível ao Espírito. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 2, no versículo 12, só um capítulo antes, do versículo 12 ao 14, ele diz: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Viu, Corinto? Porque é isso que atrai Corinto. É isso que desperta a atenção de Corinto. É isso que Corinto deseja. Discussões filosóficas gregas, questões para ficarem debatendo que não vão levar a lugar nenhum. Sabedoria humana, que não acrescenta em nada. Nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, atenção, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O espiritual, o maduro, ele é sensível ao Espírito. O que significa ser sensível ao Espírito? Significa que ele aceita a palavra do Espírito. Você quer ver alguém que é insensível ao Espírito? É alguém que, como homem natural, não aceita. Ele rejeita. É capaz de você ouvir o beabá da vida cristã e o cara encontrar problema. Esses dias, conversando com alguém, dizia o seguinte: não, eu estou há muitos anos dentro da Assembleia de Deus, mas assim, tem coisa que eu não concordo. Eu já acho estranho as pessoas dizerem assim, eu sou digital, mas eu não comprei o pacote completo. Entendeu? Eu comprei o pay-per-view. Eu quero esse. Mas assim, tem parte da Bíblia que me incomodam. Já ouviu essa frase antes? 30 anos de crente. Tem coisas dentro da Bíblia que eu... Assim, eu gosto de Paulo. Mas nem tudo que ele falou dá para aceitar, né? E você concorda? E você diz assim, como assim não dá para aceitar? Quer dizer que se eu falar com você um determinado assunto, você corta o que você quiser da conversa e diz, eu até gosto da Glorinha. Mas, assim, andar com a Glorinha significa entender que metade da Glorinha eu gosto, a outra metade eu desprezo. De mim você pode discordar. Acho difícil discordar de Deus e continuar andando com Ele. É o próprio Senhor que vai dizer, andarão dois juntos sem que haja acordo? Irmãos, o que eu quero dizer para você? Muito cuidado. Nós estamos vivendo uma geração de gente que é imatura, de gente que é carnal, disfarçado de maduro, disfarçado de espiritual. Você quer desmascarar? A primeira coisa que você tem que analisar, como que essa pessoa reage à palavra? Ele recusa a palavra, ele rejeita a palavra, ele não aceita a palavra de Deus. Isso é um sinal fortíssimo de que essa pessoa está caminhando rumo à carnalidade. Pois o insensível ao Espírito é o insensível à palavra do Espírito. Essas coisas andam juntas. Qualquer teologia que tente separá-las é uma falsa teologia. Essa visão de mundo que a gente tem, de que alguns são muito espirituais, aspas, porque se movem nos dons, e outros são muito frios porque têm a palavra. Cuidado, nós somos daqueles que abraçamos a palavra como um todo, e o mesmo Espírito que inspirou os autores no registro da revelação da palavra é o mesmo Espírito que aplica a palavra aos nossos corações e que nos faz fluir em todos os dons espirituais que estão disponíveis para a igreja hoje. Nós não abrimos mão nem de um nem do outro. Nós queremos a luz da revelação e queremos o calor, o fervor, o fogo pentecostal. Nós queremos o caráter e o carisma.
Parar com esse negócio de ficar dizendo que o caráter é mais importante que o carisma. É claro, mas onde que Deus te deu o direito de rejeitar o carisma? Se foi Paulo que falou, procurem com zelo os melhores dons. É para procurar, é para buscar. A igreja não pode abrir mão de dom espiritual, meu irmão. A gente está vivendo um tempo muito sério, de batalha séria, e você querendo abrir mão de dons de discernimento de espíritos. Não pode abrir mão. Não pode abrir mão de dons de poder. Não pode abrir mão de dons de revelação. Não pode abrir mão de dons de elocução. Nós não abrimos mão. E me preocupa isso. A gente está vivendo um tempo em que a gente só quer falar do fruto do Espírito. E é uma bênção. E tem que ser ensinado. E tem que ser pregado. Mas nós não vamos abrir mão dos dons do Espírito também, não. Não vamos. Porque a marca pentecostal da igreja... Eu falava isso hoje mais cedo, irmãos. Para os adolescentes lá na Gileade. Queremos cumprir o ID, queremos realizar a missão da igreja. Como? Sem poder? Não vamos. É para isso que serve o batismo com o Espírito Santo. É para isso que serve o revestimento de poder, para nos tornar testemunhas eficazes de Cristo na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas a gente quer realizar a missão com um manual teológico. A gente quer realizar a missão com... Não sei. Eu não sei. Qualquer outra coisa que a gente use, irmãos, será insuficiente se nós abrirmos mão do poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você? Não se iluda com pessoas que têm expressões de falsa espiritualidade. A gente não abre mão de nenhum por cento da palavra. Nós queremos a palavra toda. Se os dons do Espírito são para nós hoje, nós não temos o direito de desprezá-los. Nós vamos buscá-los também. Não é sugestão. Paulo diz a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E tem muita gente hoje querendo ignorar. Mas nós não somos dos ignorantes. Nós somos daqueles que buscam com zelo os melhores dons, sobretudo que profetizemos. Amém, irmãos? Amém. Porque isso é edificação da igreja. Agora, é verdade que aquele que é maduro, ele é sensível ao Espírito, porque ele aceita a palavra. O crente carnal não aceita a palavra. Também é verdade que aquele que é maduro, aquele que é espiritual, conforme Paulo, é aquele que ainda está empenhado na luta contra o pecado. Por que você está dizendo isso, Glorinha? Porque o crente carnal não luta mais. Gálatas vai falar a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Você sabe que o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, para que não façais o que seja porventura do vosso querer. Existe uma batalha acontecendo o tempo inteiro. A grande questão é, será que a gente ainda está lutando? Ou a gente já entregou os pontos, jogou a toalha e saiu do ringue? Escuta, deixa eu falar algo sério para você. Falava isso para um jovem há 1 ou 2 semanas atrás. A vida cristã, irmãos, uma vez que a gente é regenerado por Deus, e uma vez que a gente começa essa caminhada, seria muita sordidez da minha parte dizer que Deus agora espere que você nunca mais peque. Porque isso não seria possível. O que Deus espera de você, então? Que você nunca deixe de lutar contra o pecado. Significa que eventualmente você vai cair? Provavelmente sim. João falou isso. Filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se pecarem, vocês precisam saber, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus já proveu a salvação antes da nossa queda. Mas o que eu quero dizer para você, eu não quero que você caia naquela esparradela do diabo, de achar que porque você caiu, agora não adianta mais vir para a igreja. Não, o que Deus quer de você é que você seja levantado, que você seja reabilitado, que você seja reposicionado e que você continue lutando contra aquilo que te faz cair. O crente carnal, ele é o contrário. Ele não é nem daquele que acha que, nossa, se acontecer qualquer coisa, Deus vai me descartar. Se acontecer qualquer coisa, eu nunca mais sirvo. Não. Mas o crente carnal, ele está no outro extremo, de achar o seguinte, tudo é lícito. Tudo me convém. É aquela hipergraça, que ela é tão elástica, que Deus não está preocupado com essas pequenas coisas. Meus pensamentos, meus sentimentos, meus pequenos comportamentos, Deus não vai lidar com isso. Escute, você está em sério risco de tornar-se cada vez mais carnal, se você não voltar para o ringue e voltar a lutar. Todos nós estamos numa ferrenha luta contra o pecado. Um texto que eu amo, eu carrego comigo no meu coração. Está lá em Lucas, no capítulo 13. Quando Jesus vai falar sobre a porta estreita e sobre o caminho apertado, ele vai dizer o seguinte, ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão.
Sabe o que ele diz? Porfiar. Algumas versões diz esforçai-vos. Achei light demais. Esse negócio de se esforçar. Se esforce, é pouco. Irmãos, o grego original é porfiar. Que, na verdade, essa foi a tradução, né? O grego original está ligado a agonizar. É que para entrar pela porta estreita é luta, é briga, é guerra, é peleja, é sangue misturado com suor. A gente cansa, mas não desiste. Porfiar. Briga para entrar pela porta, meu irmão. A porta não vai largar só porque você está mais gordinho, entendeu? A porta não vai largar para encaixar o teu pecado, para encaixar teus pensamentos, para encaixar os teus conceitos deformados ou o seu estilo de vida impuro. A porta não alarga. Meu irmão, se a gente quer entrar nessa porta, a gente tem que porfiar, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar. O crente espiritual, ele não desiste. Ele luta contra o pecado. De onde você tirou isso, Glorinha? Eu gosto do texto de Romanos 8,13, que diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo Espírito. O espiritual, o crente espiritual, não é necessariamente o que roda no manto ou no poder, não é necessariamente o que decorou a Bíblia inteira, não é o que tem o PhD em teologia. Mas você pode reconhecê-lo quando você olha para alguém que aceita e recebe a palavra de Deus e quando você olha para alguém que não desistiu de lutar contra o pecado. Ele não entregou os pontos. Vamos lá, segunda característica, a maturidade segundo o Espírito produz. Diga comigo, consciência, moral. Você já reparou que a criança, o imaturo, o infantil, vamos olhar agora os aspectos negativos. A criança, ela faz o que tiver que fazer para salvar a sua própria pele. Satanás meio que lançou essa pedra lá quando ele falou em Jó: pele por pele, o homem dará qualquer coisa para se salvar. A criança, ela é exatamente assim. Quando algo pode ferir os seus interesses, se for preciso, ela mente. Mente ou não mente? Tu não foi criança não, meu irmão? Lembro de situações que eu vou contar algumas aqui. Na nossa infância, um vaso foi quebrado lá na casa da vovó. Um vaso chinês. Um vaso desta altura. Todo decorado. A vovó trouxe de Portugal. O vaso era chinês, passou por Portugal, chegou no Brasil e morreu aqui. O vaso foi espatifado. 6 netos. Um olha para o outro. A vovó chega e pergunta: quem quebrou o vaso? E, de repente, 6 mãos se apontam com o dedinho, uma apontando para a outra, numa rodinha de ciranda. Tiago aponta para Rafael, que aponta para Priscila, que aponta para Glorinha, que aponta para Rebeca, que aponta para Pâmela, um aponta que aponta para Tiago. Um aponta para o outro. Nessa hora, meu irmão, ninguém é o dono do vaso, ninguém quebrou o vaso. Lembro de uma situação que a gente viveu? Não vou falar onde, nem com quem, não te interessa. Vou falar apenas um personagem que estava envolvido na história, mamãe. Mamãe quis presentear uma criança. Deu um presentinho para uma criança. A criança, muito feliz com o presente, ficou. Daqui a pouco, passado algum tempo, a mãe da criança vem, no mesmo dia, a mãe da criança vem e diz assim: esse aqui é meu filho. Toda orgulhosa mãe. Está vendo esse presentinho na mão dele? E minha mãe está olhando, porque minha mãe está reconhecendo. Afinal de contas, há poucos minutos atrás, esse presentinho era de mamãe, que foi agora galardoado, presenteado para a criança. A mãe olha e diz: pois é que ele foi tão bem na escolinha hoje que a tia deu para ele. Porque ele é um excelente aluno, ele foi presenteado. Minha mãe está olhando para a criança e a criança olhando assim. A criança sabe que foi pega na mentira. Você entendeu a história? Enrolou a mãe. Falou: olha, mãe, eu ganhei isso aqui porque eu fui um excelente aluno. Foi por isso? Não! Foi porque minha mãe achava bonitinho. Nunca mais. O que eu quero dizer para você? Aí você pergunta: o mini meliante se confessou? Nada! Olhou para o teto, olhou para o céu, como que nada. Minha mãe olhando bem séria para ele. Minha mãe nada falou. Eu falei: a senhora deu mole. A senhora era para ter repreendido. Porque ele ia entender que mentira tem perna curta. Ele precisava saber que as palavras têm consequências. Que ele não podia sustentar uma mentira, uma farsa, uma fraude. Claro que eu não falei nada disso. Eu falei simplesmente: a senhora devia ter falado alguma coisa para esse menino. O que eu quero dizer para você? A criança joga o jogo que tiver que jogar. Criança não tem compromisso com verdade. Criança não tem uma consciência moral desenvolvida. Se o brinquedo é dela, ela morde a perna dos outros, mas o brinquedo é dela. Se tiver uma situação em que os seus interesses podem ser desafiados, meu irmão, ela faz o que tiver que fazer para se preservar. Mas quando a gente chega na vida adulta, o adulto fala a verdade mesmo a dano seu. O adulto fala a verdade mesmo quando fere os seus próprios interesses. O adulto, ele é honesto porque ele tende a desenvolver uma consciência moral. Tem outros tópicos aqui para você sofrer junto comigo. Eu escrevi algo que é verdade aqui.
Todo mundo tem capacidade de ver o mal no coração dos outros. Apenas crentes maduros têm a capacidade de ver o mal no seu próprio coração. A gente identifica e percebe, isso daqui que eu estou fazendo é coisa de menino, é coisa de criança, é coisa de gente que ainda não caminhou o suficiente com o Senhor e não desenvolveu uma consciência de certo e errado, de verdade e de mentira, de justo e injusto, de próprio e impróprio. E quando a gente identifica, a gente é capaz de lançar fora o que não pode mais participar da nossa maturidade. Segunda característica, a maturidade segundo o Espírito produz. Diga comigo, alteridade. Pode puxar com L mesmo para você não escrever com U. Não é autoridade não, é alteridade. O que é alteridade? É considerar o outro, o alter. Quem é o alter? É o outro, é isso. Está procurando o alter por aí. Alter, é o outro. É a capacidade de considerar o outro. Glorinha, você não está viajando não? Não, estou não. Você leu junto comigo? 1 Coríntios 3, vamos ler de novo? Olha o que diz o versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês são carnais, que andam segundo padrões humanos? Quem é Paulo, quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, Deus é alguma coisa, é Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. O que eu quero dizer para você? Paulo está identificando aqui que o crente é carnal, quando ele é incapaz de reconhecer o valor do outro. Ele se torna tão egocêntrico, ele se torna tão fechado nos seus próprios interesses, ele se torna tão carnal a ponto de brigar com Deus e o mundo por aquilo que ele considera próprio dele. E ele não considera, não valoriza as legítimas expectativas do outro. É assim que nascem as divisões dentro da igreja. Se nós nos honrássemos, se nós nos amássemos, se nós nos perdoássemos, não haveria partido entre nós. Porque nós não consideraríamos bens particulares. O que nós consideraríamos é que tudo é nosso. Tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. E aí não haveria alguém para dizer, eu sou de Paulo. Não, eu sou seu, e você é meu. E Paulo vai dizer isso, esse Paulo aqui, vai dizer isso. Ele vai dizer, quem eu sou? Ai, irmãos, pensa comigo, um minuto aqui. Se o apóstolo Paulo caminha aqui entre nós hoje, como é que seria a nossa reação? Hoje, Paulo aqui aparece e começa a andar no nosso meio. Muitos de nós, talvez eu, confessando meu pecado, e logo depois para confessar, né, e abandonar, não mais praticar, muitos de nós o idolatraríamos. Sim ou não? Você acha que Paulo hoje não seria idolatrado? Você sabe qual é a pergunta que Paulo faz? Quem é Paulo? Quando você pensar em idolatrar alguém, ecoa essa pergunta na sua cabeça. Quem é fulano? Quem é Paulo? Paulo está dizendo, quem eu sou? Sabe quem eu sou? Ele vai responder, servos de Deus, por meio de quem vocês crerem. Como é que Paulo se chama? Eu sou servo. E o servo aqui, o grego é upereta, ou uperete, que é literalmente aqueles escravos que ficavam na parte mais baixa dos navios, na parte de baixo do piso do galeão, que ninguém via. Aqueles que a gente vê em filme, que o pessoal tocava uma música, tacava ali um chicote, e o pessoal tudo remava junto ao mesmo tempo. Ninguém vê, ninguém percebe, são eles que movem o navio. Mas é um trabalho difícil, é um trabalho sangrento, é um trabalho suado, que muitas vezes não tem recompensa. E Paulo está dizendo, quando você pensar em Paulo, pensa em mim, lá embaixo do navio, não querendo ser visto por ninguém, apenas querendo servir a igreja como meio, por meio de quem vocês creem. Quero dizer para você que um traço da maturidade é que a gente passa a pensar menos na gente. Quando você começar a se achar muita coisa, você faz essa pergunta, quem eu sou, gente? Eu sou servo. E servo não pode querer ter honra de senhor. Servo não pode querer ter comida de senhor. Servo não pode querer sentar no lugar do Senhor. Considerar o meu irmão significa que eu aprendi a diminuir o meu espaço. Significa que eu entendo que nem tudo que dizem é contra mim, nem todo mundo está olhando para mim, o mundo não gira em torno de mim, e eu preciso deslocar o centro de gravidade do universo de fora do meu umbigo. A gente está vivendo uma geração, irmão, muito complicada. Qualquer coisa que você fale, a pessoa entra num estado de crise existencial. E não é para perguntar quem eu sou do tipo, sou servo. É quem eu sou do tipo, realmente, eu tenho que morrer. Eu não sirvo para nada. Eu sou um lixo. Para de pensar em você, em nome de Jesus. Tem mais gente nesse reino. Tem mais gente nesse barco. Tem mais gente a ser considerada. Nós somos cooperadores, quer dizer que todos nós operamos juntos. Alcançar a maturidade em Deus é alcançar um certo nível de vida espiritual em que é o Espírito quem manifesta em nós as coisas. E nós paramos de dar importância ao nosso próprio nome.
Amém ou não amém, irmãos? É muito triste quando alguém vai para um culto e diz assim, como eu não falei nada, é como se não tivesse acontecido. Se eu tivesse cantado, tinha sido mais bonito. E o outro ali, foi bem, mas eu faria melhor. A gente não fala, mas essas coisas passam na nossa cabeça. E quando começarem a passar na nossa cabeça, repreenda isso fazendo uma pergunta. Quem é Paulo? É servo. Quem é Apolo? É servo. Quem sou eu? Sou serva. E tem que estar lá, no fundo do navio, onde meu Senhor me vê. E é o suficiente para mim. Terceira, para acabar. A maturidade segundo o Espírito produz uma consciência moral. A gente passa a diferenciar o certo do errado. Não importa que alguém esteja vendo ou não vendo. Você sabe quando você falou a verdade e sabe quando mentiu. Você sabe quando o dinheiro é seu e sabe quando ele não é. Você sabe quando a namorada é sua e sabe quando não é. Sabe quando o namorado é teu e sabe quando não é. Sabe quando entrar naquele site é lícito e sabe quando não é. Sabe que o que tem no teu celular pode ter e sabe quando não tem. Não precisa enrolar ninguém. Não precisa criar 1 milhão de senhas e criar aquelas imagens do tipo, meu Deus, a pessoa tem que dançar uma dança para conseguir abrir o celular da outra. Dança da chuva. Não precisa disso. Transparência, honestidade. É uma consciência limpa diante de Deus, de dizer, Senhor, eu quero viver como uma pessoa adulta. Eu honro, eu tenho compromisso com a minha fé, com as minhas verdades, as verdades de Deus. E acabou. Não preciso que ninguém esteja me recriminando, me monitorando, me policiando. Isso é coisa de criança, irmão. Criança, você fica em cima para ver se comeu a comida toda. Adulto não precisa mais. Criança, você fica em cima para ver se fez o dever de casa. Adulto não precisa mais. Deus quer de você uma responsabilidade de adulto, em que Ele possa confiar coisas grandes em você, sabendo que elas não vão ser desperdiçadas. Consciência moral. Honra a tua palavra. Falou que ia vir, venha. Se não pode vir, que haja um motivo justo, muito extraordinário, mas que você não seja conhecido como aquela pessoa cuja palavra não vale nada. Uma pessoa que não tem vergonha de mentir. A gente está vendo essa geração, irmãos. Chega, me estressei já. Vamos voltar. Senhor, me dá graça. Consciência moral. Alteridade, ou seja, considerar o valor e as expectativas dos outros. Considerar o reino como sendo mais importante que você. A imaturidade, o texto está dizendo, ela provoca inveja e divisão dentro da igreja. Por quê? Porque o alicerce da imaturidade é o orgulho. Termino, quase, em nome de Jesus, porque o tempo está... Meu Deus, agora termino. A maturidade, segundo o Espírito, produz em nós, diga comigo, senso de responsabilidade e comprometimento. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um, diga comigo, cada um, veja como edifica. Paulo está dizendo, aqui a expressão que ele usa, o sábio construtor, é arquitectum. Precisa estar até alegre, viu? Valeu a pena ter me trazido. Arquitectum é literalmente o mestre de obras, o chefe, dentre os construtores. O que Paulo está dizendo aqui, o que eu fiz foi lançar a base. Eu lancei o fundamento. Agora, todos nós estamos construindo em cima do fundamento que já foi lançado. E não cabe a nós negociar outro fundamento. Não cabe a nós interpretar outro fundamento. Não cabe a nós tentar lançar um fundamento diferente daquele que nós já recebemos. O fundamento foi lançado. Agora Paulo está dizendo, cuidado, hein? Cada um veja como edifica sobre ele. Aquele que é maduro, segundo o Espírito, ele tem um senso de comprometimento com aquilo que já veio antes dele. Irmãos, nós estamos aqui hoje como Assembleia de Deus, porque 113 anos atrás, 2 missionários lá do meio da Suécia resolveram ouvir o chamado de Deus. E é muito triste você conhecer jovens assembleanos que acham que a Assembleia de Deus é um clube que apareceu ontem e que vai desaparecer amanhã. Você tem uma história, meu irmão. Você não chegou aqui do nada, tem gente construindo há mais tempo do que você. Honre aquilo que foi construído. Tenha responsabilidade com aquilo que você vai construir. Eu não tenho, irmãos, nada contra outras teologias. Pelo contrário, a gente pode aprender muito com outras igrejas, com outras tradições, desde que sejam todas cristãs e bíblicas. A grande questão é, antes da gente buscar em outras fontes, será que você conhece as suas fontes? Tem gente criticando teologia pentecostal, mas não conhece a teologia pentecostal. Critica o arminianismo, mas não conhece o arminianismo. Critica 1 milhão de coisas. É tão bom a gente criar conceitos, ideias, mas procura conhecer o teu fundamento antes de querer buscar em outro lugar. E é claro que aqui ele não está se referindo a essas teologias. Aqui ele está falando de coisas mais profundas. Ele está falando das verdades fundamentais do Evangelho. Eu sei, você sabe.
A grande questão aqui é, vamos ter responsabilidade com aquilo que estamos construindo. O nosso ministério é tão sério diante de Deus, meu irmão, você não tem ideia. Você vai responder diante de Deus por toda a palavra lançada, por cada ato de serviço, por tudo que você fez por meio do corpo. E o texto é muito claro. Paulo vai dizer, quem está construindo, construa conforme o plano original. A pior coisa que tem é o arquiteto fazer todo o projeto. E vem o pessoal na obra, na hora de executar, e executa tudo diferente. Vai cair, e o arquiteto ainda vai rir no final. Deus não vai rir, Deus vai chorar. O que eu quero dizer para você, tem um plano original, tem um projeto. O que Deus espera daqueles que são maduros, daqueles que estão espiritualmente caminhando rumo à semelhança de Cristo? Que você verifique o original, para não fazer diferente. O projeto original de família já existe, não pode fazer diferente. Projeto original de governo já existe, não pode fazer diferente. Deus, quando criou o mundo, instituiu o mundo conforme uma ordem criacional. Ela já existe. Se fizer diferente, vai desabar. Preciso terminar lembrando uma história. Eu conto sempre e vou contar de novo. Eu era criança e ouvi meu pai lendo isso em algum livro. Dizia que um rapaz vinha caminhando. Eu já devo ter contado isso aqui. Vou contar de novo. Vinha um homem andando no carro. O carro deu uma pane. Sistema deu ruim. E ele tem que parar no acostamento, levanta o capô, mexe aqui, eu não entendo nada de carro, então vamos fingir que eu sei alguma coisa. Mexe aqui, mexe ali, a repimboca da parafuseta, mexe de todos os lados, não consegue solucionar o problema. Senta na calçada e chora. Daqui a pouco vem outro carro na estrada, para ali mais ou menos atrás dele, sai um senhor distinto de dentro do carro, olha o veículo que está parado, e diz assim, eu posso dar uma olhada? O homem ri, como diz, eu estou aqui a tarde inteira. Se o senhor quiser dar uma chance, dá uma chance. E ele olha, o senhor se aproxima, mexe uma, duas vezes, liga o carro está funcionando. O homem está espantado e diz, como assim? Como o senhor conseguiu fazer isso? Quem é o senhor? E a resposta dele é, prazer, eu sou o Henry Ford. O que ele está dizendo é, eu projetei, eu sei como foi feito para funcionar. Fui eu que criei. Eu criei as leis que fazem funcionar. Eu sei como consertar, porque fui eu que criei. Irmãos, tem um plano original, tem um fundamento que já foi lançado. O que Deus espera de mim e de você é que a gente seja fiel ao fundamento. É que a gente construa conforme o projeto e não tente inventar coisa maluca. Termino, preciso terminar, estou terminando a meia hora. A maturidade, segundo o Espírito, produz consciência moral, produz alteridade, considera o outro, entenda o valor do outro, você não é tudo, você não é absoluto. Terceiro, um senso de comprometimento e responsabilidade com aquilo que já foi lançado. E por último, você quer reconhecer alguém, a marca maior talvez, a marca de alguém que é maduro e que está caminhando rumo à maturidade, à semelhança do homem perfeito, à semelhança, à estatura de homem maduro. Você quer conhecer alguém? Perceba se ele entende a sua necessidade de continuar crescendo. Nós lemos e eu repito, nós expomos sabedoria entre os maduros. Por quê? Porque o imaturo não quer saber de crescer. Você reconhece alguém imaturo, quando ele acha que já concluiu, que já não há mais nada que ele possa ensinar. E você percebe o desinteresse dele. Tem um culto, ele fala, tá. Tem uma escola bíblica, ele fala, beleza. Tem alguma coisa que vai acontecer, uma vigília, você diz assim, semana que vem. Desinteresse, frieza, indolência, indiferença. Ele é tão imaturo que ele não entendeu que ele ainda precisa continuar crescendo. Paulo está dizendo, eu vou expor sabedoria com aqueles que eu sei que vão agarrar essa oportunidade, porque desejam continuar crescendo. Eu fico pensando se não tem tanta coisa da parte de Deus que a gente perde, meus irmãos, porque a gente simplesmente se julga grande demais. Que na sua maturidade, você veja o tanto que ainda falta caminhar para alcançar a plenitude da maturidade. Que no nosso processo de crescimento, porque a vida cristã, entenda isso, ela é progressiva. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 cada dia, cada vez mais, até ser luz, até ser dia perfeito, até chegar ao meio-dia. Eu sempre falo isso com os jovens, eles cansam de me ouvir, que a santificação é progressiva. É sim. Tem gente que está em diferentes matizes do dia. 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, quando chega no meio-dia. Eu não sei se você está mais perto ou mais longe. Eu não sei o quão maduro você é ainda. Eu não sei quais dessas marcas você conseguiu identificar em você.
Mas hoje Deus está nos chamando para fazer uma autoavaliação. Olhar para o nosso coração e pensar, qual é a minha relação com a mentira? Qual é a minha relação com as coisas erradas? Será que eu ainda luto contra o pecado? Ou ele já está tão parte de mim, tão acostumado, que eu simplesmente finjo que ele não existe mais? Foi incorporado à minha personalidade. E a gente diz assim, é o meu jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. A tal da Gabriela, eu não sei cantar essa música e nunca vou cantar. Será que a gente começou a incorporar essas coisas e aceitá-las? Coisas de criança, irmãos, que Deus quer que você abandone, mas você vai arrastando para o seu futuro, quando elas deviam estar no seu passado. Será que a gente ainda tem alguma consideração com as pessoas ao nosso redor? Ou a gente acha que o reino de Deus começa em nós e termina em nós? A gente acha que se não for a nossa mão, o negócio não anda. A gente acha que se não for o nosso nome, não é digno de ser louvado. Será que existe uma marca em nós que é uma marca de compromisso? É uma marca de fidelidade? Senhor, eu quero fazer conforme o plano original. Deus tem um plano original para tudo, meu irmão. Ele é o Ford nessa metáfora. Ele que construiu, ele sabe como fazer dar certo. Nos seus estudos, na sua carreira, na sua profissão, volte para o plano original. No seu casamento, na sua vida familiar, volte para o plano original. Será que a gente está fugindo e está criando os nossos próprios projetos e depois não entende por que o edifício desaba? Por fim, eu digo a você, você quer saber, Glorinha? Eu preciso saber se eu sou alguém que está caminhando rumo à maturidade, se eu estou crescendo. Você ainda tem que ter em você um desejo intenso, tal como no primeiro dia, de crescer cada vez mais. Você precisa estar insatisfeito com o seu atual estado espiritual. Você nunca pode se considerar crente demais, sábio demais, forte demais. Você tem que dizer, eu sei quem eu sou. Se eu estou de pé, eu tenho que ter cuidado para não cair. Mas mais do que isso, se eu estou de pé, eu tenho que pedir graça a Deus para continuar caminhando e subindo, galgando degraus até alcançar a estatura de varão perfeito. Nessa noite, Pastor Paulo, posso orar? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração nesse final? Sei que essa não é talvez a pregação animadora, a pregação levanta auditório, que a gente gostaria de ouvir. Mas essa é uma palavra de ensino para mim e para você, meu irmão. Se você tem um caderninho e anotou, não deixa isso morrer no papel, não. Faz esse checklist todo dia. Todo dia olha no espelho e diz, como é que está a minha consciência moral? Como é que eu estou tratando as pessoas ao meu redor? Como é que eu estou lidando com o fundamento? Qual é a minha relação com os fundamentos, com o plano original? Se a gente não fizer essas perguntas todo dia, a gente corre o risco de, em vez de amadurecer, a gente vai ficando mais criança. É triste você caminhar na igreja com pessoas que estão há 10, 20, 30 anos. Aí você diz assim, é velho de igreja, mas não amadureceu. Porque continua carregando os mesmos vícios, os mesmos problemas de atitude, os mesmos comportamentos preocupantes, os mesmos pensamentos malignos, os mesmos sentimentos perniciosos, e a pessoa não quer mudar. Por quê? Porque nós expomos sabedoria entre os maduros, porque o imaturo não quer saber de crescer. Mas se hoje você está aqui e existe no seu coração, Glorinha, eu ainda não estou na plenitude, mas eu quero crescer. Eu quero avançar. Eu reconheço em mim que ainda há áreas da minha vida que o Senhor precisa trabalhar, mas eu quero me deixar trabalhar. Eu quero me deixar forjar. Eu quero ser suscetível ao Espírito. Eu quero ser sensível ao Espírito. Eu quero acolher a palavra. Eu não quero que meu coração se torne um coração empedernido, um coração brutalizado, um coração embrutecido. Não! Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim um vaso de barro disposto a ser moldado, para amadurecer, para crescer, para desenvolver todas as características de Cristo e ser achado nele e ser semelhante a Ele. Se você deseja isso, hoje é um convite de Deus para você. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar para pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós um quebrantamento, que Ele derrame sobre nós uma sensibilidade, e a gente saia daqui disposto a ouvir mais e falar menos, disposto a servir mais e ser menos servido, disposto a adorar mais e ser menos visto, disposto a estar na presença de Deus, simplesmente porque reconhecemos, nós não estamos prontos, ainda há muito para caminhar, ainda há muito para fazer, tem muita coisa para mudar, eu sei, mas o Senhor está nos inspirando hoje a continuar nessa caminhada. Nós vamos continuar lutando contra o pecado, lutando contra as cargas e os pesos,
Irmãos, aquilo que tenta nos impedir, nós vamos insistir até a vitória final. Enquanto você vem, a igreja está em oração. Senhor, o desejo do nosso coração, Pai, nessa noite, nós não almejamos nada desse mundo. Nós não queremos ser carnais. Nós queremos olhar para o Espírito, ter a mente do Espírito, ser guiado pela vontade do Espírito. E nós queremos desejar que o Espírito trabalhe em nós e nos faça semelhantes ao Filho, pois esta é a tua obra nesse tempo. Senhor, os meus irmãos que estão aqui, corações abertos diante de Ti, Senhor, nós acolhemos a palavra, nós recebemos a palavra e nós dizemos ao autor desta palavra, nós dizemos ao Senhor: pode trabalhar em nós. Nosso coração é de carne, nosso coração não é de pedra. Senhor, se o Senhor disser para nós hoje para tirar coisas, nós diremos: tira, Senhor. Se o Senhor deseja que nós cortemos, nós vamos cortar. Só fala ao nosso ouvido e nós vamos ouvir, Espírito de Deus. Fala ao nosso coração o que precisa melhorar, Senhor. Nós queremos amadurecer e não permitir que velhas histórias do passado nos amarrem com coisas de criança. Nos ajuda a abandonar as infantilidades, a parar de perder tempo, Senhor, com coisas que não nos edificam. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer do Senhor o centro da nossa vida. Nós queremos construir sobre este fundamento, obedecer ao plano original. Senhor, nós queremos ser como Paulo e como Apolo, servos, Senhor. Nós queremos servir e não ser vistos. Faz isso no nosso meio, Senhor. Coloca no nosso coração, Pai. Coloca no nosso coração, Pai, aquilo que nos falta. Tira de nós aquilo que não devia estar em nós. Moços, moças, irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, olha para eles, Pai. Contempla, Senhor, Senhor, as lutas que eles estão travando. As lutas que eles estão travando, Pai. Dá força, dá graça, dá coragem, dá ousadia, dá disposição do céu, para que eles possam vencer, Senhor, e nunca desistir de lutar. Neste ringue nós não entramos sozinhos. Neste ringue